quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Nesta saudação quero, de facto, deixar apenas 5 versículos de um salmo que, além de ser um salmo, é um hino de gratidão a Deus, um cântico de gratidão a Deus. É o Salmo 92, apenas os primeiros 5 versículos, que diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu louvor, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Não temos a harpa, não temos estes instrumentos, mas temos o piano e temos as cordas da viola e temos, pela graça do Senhor, as nossas cordas vocais. E diz ainda o Salmo 22, 4 e 5: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, quão profundos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque viemos à tua casa, aqueles que já estão na tua casa presentes, Senhor, e trazendo, Senhor, na verdade, a necessidade de orar por aqueles que estão ainda a caminho, Senhor, e aqueles que, por ventura, não podem estar esta manhã presentes, Senhor. Eu te peço uma bênção muito especial, Senhor, para as vidas que não podem estar por dificuldades. Outras, porém, que podiam estar, que também, Senhor, alcances com a tua graça essas vidas, Senhor. A nós outros, Senhor, nós queremos render a ti, Senhor, o nosso louvor, graças, gratidão, Senhor, pela nossa salvação. E ao mesmo tempo também agradecer para que as vidas que tu separaste esta manhã, Senhor, para ministrarem a tua palavra e louvor, Senhor, que tu, Senhor, os abraços e os uses, unge-os, para que a tua igreja, Senhor, hoje também seja assim ricamente abençoada, e levando assim as nossas vozes até ao trono da tua graça, os nossos louvores, as nossas orações, como cheiro suave e agradável às tuas narinas. Oro com gratidão ao Pai, em nome de Jesus. O Tiago, nosso jovem, hoje é ele que está com a responsabilidade de ministrar o louvor. Já está melhor. Ok. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Primeiramente, antes de começar o louvor, eu queria dar uma pequena palavrazinha. Nós lemos em Romanos 8:39. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, e vamos ler juntos este versículo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada nos pode separar do amor de Deus. E se nós lemos o versículo no Salmos 23, 1, o que é que diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, se qualquer condição na tua vida, qualquer coisa acontecer connosco, que tire-nos tudo que nós temos, existe uma coisa que nós ficamos, e esse é o amor de Deus, né? Nada consegue tirar isso de nós. Amém, irmãos? Ou seja, podemos ter tudo nesta vida, podemos ter absolutamente nada somente de Deus. Só o facto de nós termos Deus, já temos tudo. Amém. Que nós precisamos. Amém, irmãos? É uma bênção e é uma honra. Ou seja, vamos cantar o coro, bênção e honra. Tua
Eu só confio no Senhor. Às vezes nós confiamos nos nossos amigos, familiares e tudo bem com isso. Mas com a nossa vida, a nossa próxima vida, eu vou ter confiança no meu irmão, vou ter confiança no meu pai. Não, vou ter confiança no Senhor. Porque o meu irmão é um pecador como eu. Toda a gente aqui é um pecador como eu. Eu não vou pôr a minha próxima vida na dependência de uma pessoa que é igual a mim. O Senhor não é igual a mim. O Senhor não é igual a nós. A nossa fé, e recentemente fiz um vídeo sobre isto, nós devemos ter fé não na igreja, mas no Senhor. Porque o Senhor é perfeito. Nós podemos falhar muitas vezes. E se nós estivermos a manter a nossa fé em nós, vamos continuar a falhar. Mas se nós mantemos a nossa fé numa pessoa que é perfeito, aí já podemos ter a vida eterna. Amém, irmãos? Eu só confio no Senhor. Que sente no coração neste momento que levanta a sua voz em oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, Tu és o Rei dos Reis, és o Senhor dos Senhores, és o médico dos médicos, és o nosso maior amor. Senhor, Tu dizes que terra e céu passarão, menos as Tuas palavras, Senhor, e nós firmamos a nossa fé, Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas que são para nós, Senhor, pois não és homem para que mintas, nem filho de homem para que arrependas, e diante de Ti está tudo o que somos, tudo o que temos, Senhor, rendemos aos Teus pés. Muito obrigada pela honra, pelo privilégio de estarmos unidos mais uma manhã num só corpo, Senhor, em que Cristo é a cabeça. Senhor, que possamos honrar-Te, glorificar, exaltar o Teu nome, não somente aqui e agora, Senhor, mas em todas as horas dos nossos dias, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus já te agradecemos. Há uma frase em inglês que eu acho que
não funciona em português, mas eu vou fazer a tradução, que hitting rock bottom significa que caíste tanto até o ponto que bateste na pedra. Caíste na pedra. Caíste, pronto, na rocha. Bateste fundo. Mas especificamente numa rocha. Em inglês é hit rock bottom. E às vezes nós estamos nesta fase da nossa vida que nós caímos tanto e dói. Porque pronto, caímos numa rocha, dói. Mas depois descobrimos que essa rocha é Jesus. E não há outra rocha. Nem há Deus como o nosso. E não há outra rocha digna do nosso louvor. Vamos cantar isso. Deus como o nosso. Ou seja, quando nós caímos ao fundo e batemos nessa rocha, temos sempre de lembrar que essa rocha é Jesus. Sempre. Ele nos amou.
amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é, sabemos quem é. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem é. Não iremos calar todo o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é, sabemos quem é. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem é, sabemos quem é, sabemos quem é, sabemos quem é. Outra vez o refrão. Nos amou com amor constrange, nos amou com amor liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é, sabemos quem é. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem é, sabemos quem é, sabemos quem é. Sabemos quem é, sabemos quem tu és, Senhor. Quem nós somos também. Somos teus filhos, Senhor. Grande Deus, aqui, agora na tua presença, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, aquilo que nós fazemos nas nossas vidas, que nós arrependemos, Senhor. Guia-nos e guarda-nos
o caminho que Tu tens pronto para nós, Senhor. Não é o caminho que nós queremos, Senhor. Às vezes não pode ser, às vezes não é o caminho que nós queremos, Senhor. Mas é o caminho que Tu tens por nós. E que Tu sabes que é o melhor para nós. Nós às vezes queremos uma coisa, queremos tanto essa cena, mas depois nós começamos a louvar-Te e Tu trazes-nos para um outro caminho, nós ficamos confusos, Senhor. Mas Tu depois mostras com a Tua luz porque é que Tu meteste-nos nesse caminho. Porque é que isto aconteceu nas nossas vidas. Obrigado pela liberdade que Tu nos deste, Senhor, para nós escolhermos a Ti, Senhor. Que nós não somos escravos, nós somos filhos. Que nós podemos chamar o nosso Criador, não só o nosso Criador, mas o nosso Pai também. Que este louvor possa tocar nos corações de toda a gente aqui, Senhor. Que Tu, Senhor, possas tocar no coração de cada uma aqui, com a palavra que depois vai ser dada. Que seja as Tuas palavras, Senhor, não da pessoa que vem aqui, mas as Tuas palavras, Senhor. Nós somos imperfeitos. Sozinhos nós não conseguimos. Mas juntos somos corpos. Somos o Teu corpo, Senhor. Nós guardamos a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estou grato ao Senhor pelo louvor que o Senhor hoje proporcionou para assim levarmos também a nossa alma até ao trono da graça do Senhor, em gratidão, e chegados até aqui, o nosso coração estar preparado para recebermos a palavra do Senhor. E é uma palavra de ousadia. É uma palavra de ousadia porque assim a palavra de Deus na Bíblia nos exorta a sermos ousados na obra do Senhor. E por isso eu convido a amada Igreja a abrirem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e do versículo 23 até ao versículo 31. Eu queria convidar a Igreja, se puder, aqueles que podem, a ficarmos de pé, e um irmão ou uma irmã que possa fazer o favor de ler estes versículos, do versículo 23 até ao versículo 31 de Atos dos Apóstolos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de facto, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Obrigado. Já lemos esta palavra, Senhor, e te pedimos que seja o teu Espírito Santo, como já aqui, Senhor, te foi pedido, que seja o teu Espírito Santo, não o homem, Senhor, a falar aos nossos corações. Precisamos
de entender o exemplo destes teus servos no passado, Senhor, para que da mesma forma hoje tenhamos a mesma ousadia, ou pelo menos a mesma atitude de orarmos com mais ousadia, pedindo ousadia para assim proclamarmos a Tua palavra. E é neste sentido, Senhor, que eu me apresento como Teu servo, Senhor, também para, com ousadia, anunciar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. A igreja pode sentar-se. Mesmo sentados, eu vou pedir para lermos juntos o versículo 31 deste mesmo texto que nós lemos de Atos 4. Vamos ler juntos, que é o versículo chave da nossa mensagem. Juntos vamos ler todos a uma só voz. E moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Em algumas traduções diz com intrepidez, que é exatamente ousadia, liberdade de expressão, franqueza, candura, coragem, uma coragem alegre. É esta oração que estes homens, perante uma ameaça terrível, eles oraram ao Senhor. E sob esta ameaça, a igreja primitiva, lá nos Atos dos Apóstolos, busca a comunhão dos irmãos e ora a Deus, ao Deus soberano, clamando, de facto, por ousadia para pregarem a palavra de Deus, capacitando-os as suas vidas cheias do Espírito Santo. Falar da igreja lá nos Atos dos Apóstolos é, de facto, trazer também à igreja do século XXI o ensino sobre um modelo eterno. Isso é um conselho e uma exortação que eu faço a nós próprios e eu incluído para nos debruçarmos sobre o exemplo destes nossos irmãos, que é de facto ser uma igreja relevante para os nossos dias atuais. E a igreja do Senhor hoje precisa de ter presente este exemplo destes nossos queridos. E em todos os condicionamentos espirituais da vida, esses irmãos de facto tiveram, sem dúvida, a excelência. Mesmo em meio à perseguição, quando a vida de muitos deles era ameaçada de prisão, não sucumbiram ao legado e à missão que foi de facto deixada pelo Senhor Jesus Cristo. E na oração da igreja primitiva há fatores ou há factos, há ensinos que juntos necessitamos de aplicar, de observar na nossa vida, pessoalmente, como igreja, a fim de aprendermos a seguir o exemplo destes nossos irmãos. Após a cura de um homem coxo que nós conhecemos, de facto, registrado nos Atos dos Apóstolos, já ministrei uma mensagem nesse sentido, o coxo à porta do templo, e na sequência do feito em nome de Jesus que estes dois homens de Deus fizeram, Pedro e João, a pregação ousada de Pedro e João, a liderança no tempo religiosa de Jerusalém, o Sinédrio, estes homens perante este milagre encontravam-se num grande dilema. Houve de facto um milagre que era inegável. Foi visto por todos, testemunhados pelos presentes, mas este milagre foi feito em nome de Jesus. O mesmo que eles tinham condenado, o mesmo que eles tinham crucificado. Esta foi a introdução da mensagem. Quanto à mensagem propriamente dita, neste capítulo 4 de Atos, nós então lemos neste texto, podíamos até continuar a ler todo o capítulo, lemos, após prenderem, interrogar-nos e ameaçar-nos severamente, estes dois homens do Senhor, Pedro e João. O Sinédrio soltou-os, proibindo-os de falar no nome de Jesus. Longe de ficarem intimidados ou recuarem, eles voltaram para a única fonte. E qual era a única fonte naquele tempo? Era, de facto, uma fonte de poder, uma fonte de segurança, era
a comunhão da igreja, dos irmãos, em oração. Eu gostava de dizer sempre isto e não me vou cansar. Se a igreja sentir que deve dizer amém, diga amém. Se a igreja concordar com a mensagem, não é comigo. Eu sou zero atrás de uma vírgula. Não é? A resposta então da igreja foi imediata, foi unida. Diz o versículo, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Unânimes, estavam juntos, unânimes. Levantaram a voz unanimemente ao ouvirem o relato das ameaças. E esta unanimidade sugere-nos então, meus queridos e amados irmãos, hoje, ou melhor, não dá a entender, ou não significa que todos falaram a mesma coisa, que todos disseram a mesma coisa, mas que um coração e uma mente guiados pelo mesmo Espírito se levaram juntos em oração com um único propósito. A oração deles não começa com o problema. Eles tinham de facto um problema. Era a ameaça de prisão, de serem de facto espancados até. Não tiveram medo. E a oração deles não foi para que o Senhor os livrasse das ameaças, do problema. Mas com Deus, esta é a primeira e crucial lição. Diz o versículo 24 ao 26. Não vamos repetir novamente, mas vemos aqui conforme eles leram. Por exemplo, quando eles começaram a orar, as palavras deles foram estas, as primeiras palavras da oração. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E continua a oração. Estes homens não mencionaram, não estavam de facto com a preocupação de o Senhor os livrar da ameaça, da prisão, da perseguição, não. Eles estavam de facto a exaltar o Senhor. Um pedido de oração com ousadia para a missão, com a soberania de Deus firme, estabelecida nos seus corações, nas suas mentes. Esse era o seu propósito. Qual é a nossa soberania? Qual é a nossa intenção no nosso coração? É os nossos problemas, as nossas dificuldades, ou é exaltar o soberano Deus? Sim, meus queridos e amados irmãos. O pedido de Deus torna-se então notável por aquilo que eles não pediram. Eles não pediram o fim da perseguição, eles não pediram a remoção dos seus amigos, eles não pediram segurança, eles não pediram conforto para uma vida mais fácil. Não é isso que lemos neste texto. E pelo contrário, o foco destes irmãos primitivos, eu digo primitivos porque eram os nossos primeiros irmãos da primeira igreja, era singularmente o avanço de quê? Do reino eterno do nosso Deus. Porque eles dizem, o versículo 29, 30 diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez ou com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja do Senhor deixou até de acreditar. Eu tenho medo de orar, porque o Senhor se calhar não faz, eu não vou orar. A obra não é do homem, a obra é do Senhor. Vou repetir uma coisa que eu tenho sentido dizer. Nós temos este frasquinho de azeite. O azeite não é azeite. Mas a Bíblia diz que se alguém está doente, chama para isto a igreja, ore com a unção do azeite. É palavra, não é o homem. É palavra. Se quiserem fazer, temos a liberdade ou não de fazer. Mas é palavra. Não é o homem. Porque diz aqui os teus servos, Senhor, agora, Senhor, olha para as tuas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a ousadia a tua palavra. A resposta de Deus, meus amados, a uma oração destas, diz o texto que foi imediata, poderosa e precisa. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Vamos ler juntos o versículo 31. Novamente. Juntos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Na Bíblia, a tradução revista e atualizada, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar.
onde estavam. Já imaginamos um acontecimento deste género na nossa igreja, quando nós decidimos assim orar ao Senhor e o Senhor fazer tremer este lugar? O resultado final foi o exato cumprimento do seu pedido. A oração foi por ousadia, autoridade. Ousadia também é autoridade. Eu estou seguro da palavra do Senhor, eu não vou ter qualquer problema de anunciar, de facto, a palavra do Senhor, porque eu creio, liberta, ela cura, traz paz, traz confiança, independentemente das circunstâncias. A oração foi por ousadia, foi respondida com uma pregação ousada. Deus não removeu a ameaça, mas concedeu-lhes o poder sobrenatural. Há pessoas que têm medo de dizer sobrenatural, porque acham que é uma coisa do outro mundo. E é o poder de Deus, é o poder sobrenatural, não é? Para enfrentá-lo a continuar esta missão. Meus queridos e amados irmãos, lições e aplicações para a igreja dos nossos dias, para a igreja de Esmoriz, concretamente, nós podemos, de facto, extrair destes exemplos. E este texto da Bíblia não é mera história. Não é uma história que ficou registada e que nós contamos esta história que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Não é história. É a história da igreja. Mas não é uma mera história. É algo mais profundo. É o poder de Deus. A instrução viva para a igreja em todas as épocas. Porque o Senhor não muda. Deus é imutável. Quem pensa que Deus muda, engane-se. Ou então não é o Deus Criador. Podemos então extrair aplicações práticas e vitais como primeiro, o corpo de Jesus Cristo é o nosso refúgio. Eu escrevi aqui mesmo, é o nosso refúgio porque é. Mas eu ao escrever veio à mente assim, o corpo de Jesus Cristo deve ser o nosso refúgio. Senhor, eu vou dizer, é o nosso refúgio. Tu és o nosso refúgio. E se nós estamos em Cristo, então o corpo também é o refúgio. Porque é aqui que nós encontramos o fogo, não é? Estarmos juntos, não é? Uma oração sozinha é uma coisa, dois irmãos abraçados a orar um pelo outro. É outra coisa, não é? É diferente. Então eu digo, sim, o corpo de Cristo é o nosso refúgio, porque em tempos de dificuldade, pressão, perseguição, o primeiro instinto de cada crente salvo por Jesus deve ser procurar, de facto, o corpo de Cristo deve ser procurar um irmão para orar. E se possível, olha, por isso é que é importante, os canais hoje no WhatsApp permitiu isso. Eu não sou muito fã destas redes sociais, mas se nós soubermos usar convenientemente, um irmão quando está com aflição e coloca lá no canal, irmãos, eu peço oração porque estou a passar por uma dificuldade muito grande e preciso de oração, e a igreja não orar como há mesmo. Temos a possibilidade até de falarmos todos em conjunto, não é? Ao mesmo tempo, naquele canal. Nunca usamos isso, porque, enfim, muito perto de cada um, não é? Mas é bom, a igreja está unida nesse sentido. Eu espero que não venha tempos, meus queridos, que o nosso país seja proibido nós nos reunirmos presencialmente. Espero que não venha. Mas, eu digo mas. Portanto, meus queridos, é na comunhão, é na oração em conjunto, no ânimo, na alegria mútua, que nós encontramos força para perseverar. Em segundo lugar, a oração deve começar com a soberania de Deus. Muitas vezes, meus queridos, as nossas orações são frequentemente dominadas pelos nossos problemas. Oh, Senhor, eu venho a Ti, Senhor, venho-te apresentar este problema. Senhor, aconteceu-me agora este problema de saúde, aconteceu-me agora este problema financeiro, aconteceu agora este problema na minha família. Nós oramos assim, meus queridos, não estou a criticar, mas muitas vezes nós começamos assim as nossas orações. E estes irmãos, eles estavam com um problema muito grande. Eles tinham sido presos, tinham sido castigados, foram soltos, e de agora não faleis mais em nome do Senhor. E eles, perante esta ameaça,
Eles oram assim: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vás. E por aí fora, por aí fora. Foi a oração que eles fizeram, pedindo ao Senhor, de facto, para eles darem ousadia aos servos, aos seus servos. Portanto, focarmos em quem Deus é. Esse deve ser o nosso foco. Quem é Deus? Quem é Deus para mim? Como é que eu vejo o meu Senhor? Quem é Deus? O Criador soberano que governa a história segundo o seu conselho. Os nossos problemas diminuem de tamanho a nossa fé e é edificada sobre a rocha. Muito bem, disseste aquela frase, não é? Muitas vezes nós caímos no fundo, não é? Caímos numa pedra. Cai que uma pedra dói, é verdade. Mas quando caímos numa rocha, esta rocha foi Jesus. Mesmo que doa. Terceiro, ore por ousadia, não por facilidade. Se nós pudermos de facto ter uma vida fácil, sem problemas, não é? Está tudo bem, vivemos no mar tranquilo, as ondas do mar são flat, não é? Quando diz flat, parece aquele rio, não é? Parece um rio. A tendência natural da nossa carne é orar para que Deus remova as dificuldades. Volto a dizer, não estou a criticar, mas é esta a nossa tendência, não é? A igreja primitiva ensina-nos a orar por coragem para glorificar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Porque as prioridades da igreja não devem ser o seu conforto, mas é o cumprimento da grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E depois tem as recomendações, como lá está escrito nos Evangelhos, umas de uma forma diferente, uns de uma forma mais extensiva. Mas esta é a nossa missão, sabendo que também está escrito que todos os sinais seguirão a todos aqueles que crerem. Desculpa, irmãos. Devemos então pedir a Deus que nos faça testemunhas fiéis, independentemente das dificuldades que estamos a passar. Quarto, dependermos do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente e está em nós. Fiz aqui uma pausa, não é? A ousadia para pregar o Evangelho não é um produto de coragem humana, da personalidade ou da técnica do servo que vai a pregar, não é? É um dom sobrenatural concedido pelo Espírito Santo. Eu uma vez vi uma pregação de um homem que nem a 4ª classe tinha, mal sabia escrever, e a pregação daquele homem pôs a igreja a chorar. A igreja de nossos dias precisa então, vou usar esta expressão, desesperadamente, cessar de confiar nos seus próprios programas, nos seus métodos, nas suas capacidades e buscar em oração humilde ser revestida, ser cheia do Espírito Santo. Como o vaso que nós somos, esvaziar o nosso vaso das nossas opiniões, dos nossos achismos, daquilo que eu fui formatado. Esvazio-me de tudo isso e vou com o meu vaso vazio para que o Senhor possa enchê-lo. Quinto, a oposição faz parte do plano. Quando digo oposição, é perseguição, não é? Aqueles que se opõem ao Evangelho. Oposição, e muitas vezes dentro das igrejas também há oposição, mas faz parte do plano, não é? Nós lemos da igreja de Corintos, não é? O Paulo até diz, é bom que haja isso, para que o Senhor veja quais são os verdadeiros, não é? Portanto, os primeiros seguidores de Jesus não foram surpreendidos pela oposição ou pela perseguição. Eles sentiram e viram o cumprimento da profecia.
Porque Jesus tinha dito, tendo bom ano, não é? Olha, vocês vão nos perseguir, vão nos prender, mas tudo vai acontecer por causa do meu nome. Não tenham medo. Não foi que Jesus preparou? Estava ali a acontecer. Estava a acontecer. E aqueles homens regozijaram-se porque estava a acontecer aquela profecia que Jesus tinha preparado para que ia acontecer. Está registrado em João capítulo 15. Se puderem, podem ler. Portanto, meus queridos e amados irmãos, a nossa resposta não deve ser de surpresa ou de medo, mas de fé. Fé. Uma fé resoluta no Deus que está no controlo de todas as coisas. É importante então observar o que Pedro e João fizeram imediatamente após a sua libertação. Eles fazem algo muito natural, mas ao mesmo tempo também fazem algo sobrenatural. A resposta natural foi buscar a comunhão dos irmãos. E a resposta sobrenatural foi a oração. Não apenas que eles oraram, mas como eles oraram. Como eles oraram. À medida que nós analisarmos a devoção destes irmãos, e eu vou repetir, a devoção destes irmãos, no seu tempo, eu partilho ainda hoje 5 pontos, de facto, a ser abordados. O primeiro ponto é a resposta natural de Pedro e João. Primeiro, os irmãos na oração. É o que diz o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Esta é a resposta natural. Pedro e João, de facto, foram ameaçados pela mais alta corte religiosa no seu tempo e, por isso, encontram conforto nos irmãos da fé. Eu só não digo qual é a corte religiosa para não ter problemas no vídeo. Quem são essas pessoas? Quem são estas pessoas? Estas pessoas são a igreja. São a igreja. São remidos do Senhor. É o corpo de Jesus Cristo. Eu faço parte desta igreja. Desta igreja não é da igreja de Esmoriz. Eu faço parte da igreja do Senhor em Esmoriz. A igreja deve ser um lugar então de afinidade, um lugar de relação, um lugar de restauração, cura, um lugar de afetos genuínos. Alguém um dia disse, eu partilho dessa ideia, a igreja é um hospital. Às vezes dói-nos a cabeça, ou dói-nos um braço, e ficamos em casa porque estamos doentes. Em vez de vir à igreja pedir por oração, orarmos por aquela enfermidade. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Meus queridos, eu estou a falar porque o Senhor falou para mim, não foi para a igreja. Eu estou a partilhar a palavra que o Senhor deu à minha vida. Se quiserem aceitar, são livres para isso. Segundo ponto, a paixão da oração. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Que maneira gratificante, meus amados irmãos, de responder como irmãos em Cristo, orando juntos, se enfrentamos juntos um obstáculo ou oposição, a nossa primeira reação então deve ser orar juntos, estarmos juntos, caminhamos juntos neste caminho, no caminho que leva à vida eterna. Nesse sentido, certamente o nosso Consolador amado, o nosso Consolador Santo, que é o Espírito da Verdade, ao Espírito Santo, unirá as vidas dos membros da Igreja e eu, mais uma vez, quero dizer, eu sou membro da Igreja de Cristo. Terceiro ponto, elogio a da oração. E amados, a oração não é uma lista de compras. Permitam-me, perdoem-me de eu falar assim. Não, a oração não é uma lista de compras. Não é necessário repetir muitas vezes a mesma oração, porque o Senhor não vai lá por repetir muitas vezes as mesmas coisas. Pelo contrário, a chave da oração é o louvor a Deus. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor em louvor, o que é que diz a palavra? O louvor é o sacrifício dos nossos lábios. O sacrifício é algo que pode custar. É eu desprender-me de mim mesmo. Dizer, Senhor, de facto, o Tiago disse há pouco uma coisa interessante e tem razão. Nós já não somos escravos, somos filhos de Deus. O que é que diz a Bíblia? Mas quando nós, sinceramente, olhamos assim para nós, para dentro de nós, ó Senhor, realmente, eu só estou grato por tu me consideraste teu filho. Mas quem sou?
Se até o ar que eu respiro nem é meu, eu não tenho nada, Senhor. O que é interessante então sobre a oração deles é que 5 dos 7 versículos deste texto são de facto louvor. É oração de louvor. A maior parte da oração é uma oferta de louvor ao Senhor. Nota importante que eu quero deixar com os amados. Estes nossos queridos, e no fundo toda a igreja, acabam de ser ameaçados pelo Sinédrio, reúnem-se para orar por ousadia no seu testemunho, todavia, a maior parte do tempo das suas orações, ou o maior tempo das suas orações, não era apenas só por ousadia, mas louvavam por quem Deus é. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que há neles. Só no final é que eles dizem aqui, neste versículozinho que diz: agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Mas em todo este texto eles louvaram ao Senhor. Dizendo que é um Deus grandioso. E quando nós cantamos, grandioso és tu, Senhor, quando reconhecemos que Ele é grande, quando estamos diante da natureza bela, bonita que Deus criou, e olhamos para esta natureza, e olhamos para a grandeza, para as alturas, e dizemos: Senhor, esta terra onde eu estou é os cabelos dos teus pés. Arreter. Quando digo arreter é, se quiserem, para não esquecer. Cristãos tímidos têm um Deus minúsculo. Acho que há tempo, muito rapidamente, um testemunho que eu ouvi e tenho isso registrado, e eu conto algumas vezes isso na rádio, não é? Alguém certa vez, eu creio que está até num folheto, alguém certa vez no Brasil, o Brasil é um país muito grande, não é? E no Rio de Janeiro tem aquela estátua enorme, não é? Em Lisboa também tem, mas a do Rio de Janeiro acho que ainda é maior, que é o chamado Cristo Reino. Então uma família veio lá do norte do Brasil, com um boiozinho, para ver o Cristo Rei. E quando ao longe começou-se a avistar a imagenzinha, um filho do casal disse: oh mãe, dizem que era tão grande, mas é tão pequenino, porque estava a ver o Cristo Rei ao longe, não é? E às vezes nós vemos assim o Senhor ao longe: oh Senhor, tu és grande, mas eu vejo tão pequenino, Senhor. Mas à medida que nós chegamos perto, nós vamos ver de facto. É preciso, nós fazemos assim: realmente, é uma estátua muito grande, não é? E quando olhamos para o Senhor: oh Senhor, realmente eu sou tão pequenino. Deus é grandioso. São os salvos por Jesus que são corajosos porque têm um Deus grande. Quarto ponto, a oração por ousadia. Depois de declarar as grandes verdades em louvor a Deus, aqueles nossos irmãos da igreja primitiva rogaram ao nosso grande Deus: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Uma vez mais, o versículo 29 e 30. Porque a oração vai em oposição direta à imposição. Ou seja, a oração dos discípulos ia em oposição à imposição do Sinédrio. E a nossa oração deve ser, de facto, como uma oposição aos ataques de Satanás. Àquilo que o mundo oferece, para que o mundo não entre na igreja. E o mundo tem entrado na igreja, tem conquistado terreno. E nós temos cedido terreno ao mundo, quando nós lemos pela palavra que o Deus deste século é Satanás. A oração, então, meus queridos, é interessante pensar que a oração que eles fizeram é uma oração que deve ser observada. Sim, os nossos irmãos em Cristo, da igreja primitiva, não oraram para que Deus removesse os líderes malignos dos seus clérigos. Não oraram para que Deus removesse as ameaças contra eles. Eles nem mesmo oraram para que Deus os protegesse da perseguição ou da morte. E por isso, igreja em Esmoriz, cada um de nós pode orar por aquilo que entender que deve orar. Se é uma aflição, cada um deve orar conforme achar que deve orar.
pelas circunstâncias adversas. Mas eu apenas fiz a observação nesta mensagem, no assunto pelo qual eles não oraram. Eles não oraram para que Deus removesse os líderes malignos dos seus cargos, não oraram para que Deus removesse as ameaças contra eles, nem oraram para que Deus os protegesse da perseguição. Mas a resposta de Deus foi esta, pela qual eles oraram, efetivamente. E nós encontramos o resultado da oração com ousadia. O versículo 31, que é o versículo-chave, diz: e tendo eles orado, foi abalado um lugar, ou tremeu um lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Portanto, a oração foi atendida. Eles oraram para que falassem a palavra com ousadia. Foi exatamente isso que Deus concedeu. Mais importante, porém, foi a resposta individual para a igreja. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi pastor, não foram os diáconos, não foi irmãozinho lá no fundo da igreja. Diz o texto, todos foram cheios do Espírito Santo. Porque eles estavam todos, como diz a palavra, verdadeiramente juntos, unanimemente, neste mesmo propósito. É então determinante compreender que no livro dos Atos, a palavra enchimento do Espírito Santo é frequentemente uma experiência repetida para serem capacitados na obra e não só, também no testemunho. Os irmãos da igreja primitiva estavam salvos e selados pelo Espírito Santo. Eu creio que nós, esta manhã, à distância destes 2 milénios, mais ou menos, estamos salvos e selados pelo Espírito Santo. E se alguém ainda não tem esta experiência, esta certeza da salvação, que não saia deste lugar sem ter esta certeza. Todavia, nesta atitude de coragem, eles receberam um novo enchimento. Foram revestidos para uma nova tarefa específica: pregar a palavra de Deus com ousadia. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu tenho medo. Eles chamam nomes e eu não estou preparado. Se não tem essa capacidade, ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Para a conclusão da mensagem, então este quadro real registado neste capítulo 4, versículo 23 a 31, e não só, em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, por isso é que chama o Atos dos Apóstolos, oferece uma descrição exata, vivida, com intensidade pela igreja do primeiro século, pela igreja primitiva, pelo início da igreja, e ainda estamos a decorrer este tempo. Quase que preciso dizer que nós fazemos parte do tempo da primeira igreja. Temos que caminhar um pouco, meus queridos. Porque a igreja, uma igreja que, sob ameaça, corre para a comunhão, uma comunidade que, em oração, apega-se à soberania de Deus, uma oração focada na missão, clama por ousadia, ou por autoridade, ousadia, intrepidez, uma ousadia que é concedida pelo poder do Espírito Santo. Então que este exemplo registado na Bíblia Sagrada sirva como um espelho, um chamado para nós hoje aqui em Esmoriz. Que cada um de nós abandone orações centradas no nosso conforto, e todos nós gostamos de ter o nosso conforto. É verdade. Todos nós trabalhamos para ter o nosso conforto, não é? Repito, que cada um de nós abandone orações centradas no nosso conforto e que unanimemente levantemos a nossa voz somente ao soberano Deus. E quando refletirmos sobre este testemunho vivo, real, verdadeiro, fica bem claro que temos que assumir que estamos tão distantes da igreja dos nossos dias à vida da oração ousada que aqueles irmãos viveram. Estamos um pouco distantes. Se calhar estou a ser muito simpático.
Então, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que vocês possam dizer que o Senhor possa, que possam dizer vocês que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque eu dizer que o Senhor tenha misericórdia de nós, algum de vocês pode não concordar, então que cada um possa dizer que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a ser mais ousado na minha jornada de fé. Pedindo não que Ele remova os nossos desafios, mas que nos conceda a graça e o poder de proclamar com toda a ousadia a palavra de Deus para a glória do nome do seu unigênito Filho, Jesus Cristo. Devo dizer-vos que o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vós também vencereis. Esta é a promessa que o Senhor fez, Ele está conosco, temos a promessa do Espírito Santo. Então, meus queridos, o que é que nos resta para sermos mais do que vencedores? Só depende de mim e depende de si. Quer ser feliz? Entregue tudo a Jesus. Ponha de parte aquilo que o aflige e diga a Ele: Senhor, só Tu és soberano. Eu me rendo a Ti, Senhor. E depois o resto o Senhor fará. Vamos ficar de pé. Eu convido a igreja a cantarmos aquele corinho na oração.
Toda a igreja acompanha esta oração. Deus grande e poderoso, Pai eterno, Amém, Jesus. como não amar-te, Senhor? Aleluia, Senhor. Como não dar-te louvor, Senhor? Aleluia, Senhor. Como não adorar-te, Senhor? Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela compaixão que tiveste por cada um de nós. Aleluia, Senhor. Salvos pela graça. Aleluia, Senhor. Essa graça. Aleluia, Senhor. Estamos gratos, Senhor, porque Jesus, teu amado Filho, Amém. fez esse sacrifício na cruz do Calvário por nós. E nós estamos aqui, reunidos em teu nome, Amém. e lhe damos graças por podermos ser chamados filhos de Deus. Amém, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o poder seja dado a ti, Senhor. E que nós possamos a cada dia, Senhor, dedicar-nos mais à tua palavra, ter esta ousadia de praticar a tua palavra, pô-la em prova nas nossas vidas a cada dia, Senhor, para que possamos ir lá fora, não só dentro de quatro paredes, Senhor, mas lá fora, onde os perdidos precisam de salvação. Amém, Jesus. Dá-nos essa ousadia como tu deste aos teus filhos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Dá-nos também, Senhor, Amém. ou faz-nos sentir comprometidos contigo, Senhor, todos os dias. Aleluia, Senhor. Não só uns com os outros, mas principalmente contigo. O compromisso de viver o que é a Igreja de Cristo. Amém, Senhor. Pai, te agradeço tudo. No nome de Jesus, nosso amado Salvador, teu amado Filho. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Meus queridos e amados irmãos, tenham todos um bom domingo. Vamos, então, nesta caminhada, uma caminhada que seja transformada, caminhada de oração, com ousadia. Amém? Pastor, dá para dizer. Força. Nós, no próximo sábado, vamos com os nossos jovens a um terreno missionário, que é o Desafio Jovem, que muitos de vós conhecem, e vamos, sentimos no nosso coração, não muito de mãos vazias, vamos abençoar aqueles homens, aquelas mulheres que lá estão e que conheceram todos eles ou estão em processo de conhecimento do nosso Jesus Salvador. Vamos levar bens alimentares, bens às necessidades físicas deles. Se sentirem no vosso coração o privilégio de doarem, de abençoarem aquela comunidade, façam chegar aqui à igreja que nós no sábado levamos em vosso nome. Amém. Com amor. Tá? Obrigada.